Ha! Não quer ficar preso. E aí, meus amigos, sejam todos bem-vindos e lembra desse jogo aqui? Pra quem não lembra ou é novo no canal, esse foi o primeiro review mais bem feitinho do canal. E é um jogo muito bizarro e com músicas assustadoramente... Só te lembrar, mano, a surdez volta, mano. Mas enfim, esse é o Super Contra 7, ou Super Contra 8, ou Super Fighter 1 por algum motivo, Extreme Robot, enfim, os chineses por trás desse jogo realmente não sabiam como eles iam chamar esse game, então ele tem 300 nomes diferentes. Mas eu conheço ele como Super Contra 7 e vou continuar chamando de Super Contra 7. Então, enfim, ele é meio que uma continuação dos jogos antigos do Contra, não oficializada, logicamente, é um troço pirata. Só que a questão é que esse jogo em si, ele tem uma continuação. Eu já sabia disso, tá certo que eu fiz uma piadinha no outro review falando que eu não sabia onde é que estavam os outros Contras perdidos no universo, porque ele é um Super Contra 7, ele pulou um monte de jogo. Mas, verdade é que eu já sabia da existência de um jogo que é continuação desse jogo sim, porque é feito pelos mesmos desenvolvedores, é da Weifin, Weixin, Washang, Xianxiang, Shanghai. Mas o motivo pra eu nunca ter feito um review é porque esse jogo tá encarcerado dentro desse console aqui. Ele vem na memória do Dynavision Black, ou Wii Vision. Eles chamavam de Wii Vision, mas eu acho que deu merda, aí eles trocaram o nome pra Dynavision Black. E ele era feito pra copiar o Nintendo Wii, então ele tem esse visual aqui que parece até um roteador de internet. É muito estranho, mas eu gosto desse console. Só que o problema é que os controles dele eram muito vagabundos, então eles queimaram muito fácil, assim, tipo, muito fácil mesmo. Do nada eles pararam de funcionar e não dava pra resolver, era realmente a placa tinha queimado. A Dynacon, nossa amiguinha Dynacon, botou uma trava nos controles e só funciona com controle do Dynavision. E aí como é que eu vou fazer review do game se eu não tenho como controlar o game? Bem, realmente não tem como eu fazer isso, mas acontece que o pessoal lá do PGC, Pirate Game Central, fez a dump de uma ROM com vários joguinhos da Weifin e um deles é o Desert Storm. E a gente vai fazer o review todos usando emuladores, então vai ter uma imagem mais bonitinha, não vai ser capturado direto do console. E eu vou usar um daqueles controlezinhos USB brabo pra ter toda a imersão que eu preciso. E vamos lá! Eu não gosto muito de fazer review em emulador, mas eu tô começando a me acostumar com isso, a imagem fica realmente muito melhor. Então vamos lá! Essa é a Rádio Terráquea e agora vamos ouvir música humana. Música humana. Eu gostei. Eu acho que você já estava esperando por isso, já que eu passei o início do vídeo inteiro falando que esse jogo é uma continuação do Super Contra 7. Mesmo o nome do jogo não tendo Contra no nome, sendo Desert Storm, mesmo com esse copyright bizarro tentando esconder o nome da Weifin, eu já sabia. Não tem como não achar uma ligação entre as músicas desses dois jogos, realmente não tem. Mano, na moral, eu não precisava nem comentar nada, mas olha pra essa tela inicial. Olha esse cara marombeiro aqui com cara de anime.
Parece aqueles memes, mano. Sabe aquele meme horroroso que fizeram com a Natsuki do Doki Doki? Pois foi a primeira imagem que me veio na cabeça quando eu olhei pra isso aqui. Mas enfim, vamos dar uma olhada no options do game pra ver o que a gente tem de opções aqui. Primeiramente temos a seleção de level, onde temos as opções Easy, Medium com V e claro, Hard. Eu vou colocar no level Medium porque eu não sou tão bom no Contra assim e eu não sei como é que esse jogo é em questão de comandos. O Contra 7 mesmo me zoou muito com os comandos dele, então vamos lá. Uma coisa legal que tem nesse jogo que não tinha no outro jogo é o fato de tu poder colocar mais vidas no Options. O outro tu tinha que colocar um esquema que era A mais Start, uma coisa assim, pra começar com 50 vidas. Tu consegue botar até 10 vidas, só que eu notei um detalhe. Quando tu morre todas essas suas 10 vidas, quando tu pega Continue, tu volta com 5 vidas por algum motivo. E outra coisa bizarra é que tem como colocar, sei lá, 10 vidas pro Player 1 e uma vida pro Player 2. Por algum motivo as vidas são separadas, então tu pode realmente zoar com teu amiguinho. E a última opção do Options talvez seja a mais útil, a de desligar a música. Parece que eles sabiam que o pessoal ia querer desligar mesmo. Eu já ia esquecendo. Alguém poderia me explicar por que esse Start tá piscando em cima dessa caveirosa estranha aqui? Aliás, esse gráfico dessa caveira aparece mais umas 2 vezes e eu acho que uma delas ele é um dos chefes. Porque afinal não seria um bom jogo pirata se não tivesse o mesmo gráfico sendo reutilizado de novo. A primeira fase começa com esse avião desperdiçando um monte de míssil no chão por algum motivo. E esse fundo, esse fundo é meio Asterix. Daí surge nosso herói, John Rumble, anime maromba. E ele não parece ver problema nenhum em se segurar em cima dos vagões desse trem, segurando a sua arma. Aliás, esse personagem é tão fodão que às vezes ele toma míssil na cara e nem reage. Mas enfim, sobre a jogabilidade, o game ele funciona bem melhor do que o Super Contra 7. Ele ainda tem seus problemas, mas os problemas envolvendo os comandos foram todos resolvidos. Ele ainda não controla exatamente como um jogo oficial do Contra. Eu não sei como explicar, mas ele realmente ele parece um outro jogo. Sabe? Ele tem todos os elementos do Contra, mas ele é uma outra coisa. O tamanho do personagem também é muito maior do que um personagem da série Contra. Aliás, tem um problema sério nas proporções dos personagens. O teu personagem ele é grandão e os personagens inimigos normalmente eles são bem menores. E o avião do início do jogo é um pouco maior do que teu personagem. E isso é meio estranho, né? Porque é um mini aviãozinho, é um drone o bagulho. E outra coisa que eu notei nesse game é que ou os gráficos foram feitos do zero ou foram muito bem editados. Porque eu não notei muita coisa que parece de outros jogos. Boa parte é referente ao Contra, como as caveiras, essas coisas, mas não é exatamente o mesmo sprite, ele é diferente, ele é realmente desenhado para esse game, pelo que eu pude ver, pelo menos. Eu não vi nenhum gráfico realmente Ctrl+C, Ctrl+V, como eu vi várias vezes no Contra 7. E isso é um ponto positivo. Enfim, chegamos no primeiro chefe, é esse cara em cima desse tanque aqui, e essa música maravilhosa. Todos os chefes desse jogo têm um padrão e eles seguem o padrão à risca. O que melhorou bastante, na verdade, porque no Contra 7 os chefes eram muito confusos e muito estranhos e muito imprevisíveis também, mas que tornou o jogo um pouco mais fácil, porque depois que tu descobre o padrão, tu encontra até alguns bugs, algumas coisas que tu pode se aproveitar pra conseguir botar final mais fácil. Como por exemplo aqui nesse primeiro chefe mesmo. Tu precisa só pegar e se agachar e ficar tranquilão ali atirando, mesmo que tu tome míssil na cara, e vai bugar, o personagem não toma hit. E tu vai só simplesmente matar o chefe e pronto. Mas se por um acaso acidentalmente tu apertar um pouquinho pra frente e sair do lugar do bug, ele vai passar por cima de ti. A segunda fase começa com o auto-scroll ao contrário. Eu já odeio auto-scroll, mas tinha que ser ao contrário ainda. E tu não tá esperando, o negócio vai ficar virando e vê aquele monte de inimigo, vê aquele avião tacando bomba na tua cara e parece que eles fizeram esse início de sacanagem mesmo. Porque ninguém gosta de auto-scroll na tela, mas ela é bem curta. Ela acaba bem rápido. E se tu tiver com essa arma aqui, mano, é muito bosta essa porcaria de arma. Ela acaba o range dela no caminho, então ela fica tipo, ela brocha no caminho. Aí tu tenta atirar nos inimigos e não alcança eles.
Eu fiquei muito puto com isso porque eu tava com a arma errada. Aliás, esse jogo aqui, se tu pegar uma arma, mesmo que tu morra, tu vai continuar com a mesma arma. E tu sempre começa com a Spread Gun por algum motivo. Pelo menos no início do jogo, tu sempre começa com a Spread Gun. Se tu pegar uma outra arma, tu vai ficar com essa outra arma pra sempre até pegar uma outra arma. Mas enfim, essa segunda fase acaba tão rápido que não tá nem pra comentar. Tu mal sobe essas escadinhas aqui, luta contra essa pomba que, por algum motivo, essa pomba, ela vem bem lentinha. Então, às vezes, quando tu tá no meio do canto da tela, fica meio ruim de tu pular, porque tu não sabe quando ela vai chegar em ti. Então tu pula um pouco antes, às vezes, e toma hit sem querer. Porque ela vem muito na manha, assim, ela vem bem lentinha, bem lentinha. Ela morre rápido, ela é bem fácil. Mas enfim, é uma continuação do Super Contra 7, e até então tá bem contra, até então tá bem tranquilo. Não teve nenhuma loucura, nenhuma fase no inferno, uma coisa bizarra como teve no outro jogo. Até agora. A terceira fase tem esse cenário que eu considero muito bonito, aliás, mas os inimigos são Pac-Mans giratórios voadores. Mas além dos Pac-Mans giratórios voadores, temos esses pedaços de bosta voador. Sem zoeira. Me diz, não parece um sorete voando? Parece um sorete. Eles parecem inofensivos, eles ficam voando lá, tranquilo, lá em cima. Só que se tu não matar eles, eles te espremem. Eles vêm pra cima de ti e fazem com que tu perca toda a tua mobilidade. Tu não consegue pular, tu não consegue fazer nada. Porque se tu pular, tu é atingido por eles. Se tu ficar no chão, tu é atingido pelos Pac-Man voador. Ou os caras que ficam correndo, né? Porque tem os caras que ficam correndo de um lado pro outro. Lógico, né? A continuação do Super Contra 7 não podia faltar os caras que ficam andando de um lado pro outro. O chefe dessa fase é meio que o primo irmão do chefe da primeira fase do Super Contra 7. É uma versão azulzinha dele, um pouco mais light, bem mais fácil de matar. E mais uma vez, um chefe com padrão repetido que tu consegue encontrar uma falha no padrão dele. Quando tu mata ele, por algum motivo, tu é transportado pro espaço. E no espaço é definitivamente um stage. STG, por algum motivo, tem uma placa aqui. É o stage. É o stage. Qual é o stage? Não me pergunte, é só stage. STG. Mas parando com a zoeira, por mais sem sentido, por mais estranho que seja, esse é o stage mais legal do jogo, se pá. Porque tu vai subindo em cima dessas nuvenzinhas, é da hora. Essa nave em formato de olho gigante faz tudo o que os chefes do Super Contra 7 tentaram fazer direito. Ela joga os inimigos em formato de slime no chão, só que se tu atirar neles, eles ricocheteiam e voam nela, dando dano. Tem como escapar, tem uma ordem certinha pra ela atirar. Essa boss fight é tão sólida que poderia estar em qualquer jogo normal. Não parece um troço de um jogo pirata, não é um troço quebrado. Aliás, todos os chefes desse jogo são realmente muito sólidos, muito tranquilos. E sempre tem uma fraqueza, sempre tem um lugar pra tu acertar direitinho. Vocês conhecem o Contra como um run and gun, mas nesse jogo, se tu inventar de correr e atirar ao mesmo tempo, meu amigo, o teu Nintendinho vai começar a pegar fogo. Porque os inimigos começam a acumular nas tuas costas quando tu começa a andar pra frente e atirar só pra frente e não matar nenhum dos inimigos que vem por trás. Esse jogo entope a tela de inimigo o tempo todo e o jogo praticamente passa o tempo todo se cagando pra rodar. A não ser que tu jogue mais tranquilo, vai lá, vai matando os inimigos, quebrando os itens que você não vai pegar e pulando e desviando e tal, como eu fiz. Porque se tu inventar de correr, na grande parte das vezes tu começa a travar o teu jogo e às vezes até as cores e os gráficos começam a dar problema. Muitas vezes eu tive que resetar o game e parar de gravar naquele momento, começar a gravar desde o início de novo, porque os gráficos do jogo ficaram em negativo. Ficou com um monte de cor estranha em lugares estranhos e não dava mais pra gravar porque o gráfico do jogo ia ficar assim pra sempre. Mas enfim, a próxima fase é a fase que eu chamo de fase vermelha. Ela não tem nada de especial, uma fase completamente monótona, não tem nada de legal nessa fase pra comentar, a não ser o fato dela ser toda vermelha. Eu acho que eles queriam dar o tom de que tá tudo pegando fogo, mas não animaram nenhum fogo no fundo do cenário, nem nada. E a música dessa fase é muito confusa, ela não sabe pra onde é que ela vai, ela não tem direção, ela começa meio lentinha, tenta subir um pouquinho e volta pra estaca zero, ela realmente não sabe que emoção ela quer passar.
O chefe dessa fase... Bem, lembra daquela caveira lá do Pigeons? Eu falei que ela aparecia mais de uma vez nesse jogo. E o chefe dessa fase é basicamente a caveira do Pigeons com mais algumas engrenagenzinhas e uns negocinhos assim. E por algum motivo em especial, nesse chefe, o cenário todo pisca quando tá acerta nele. E isso irrita bastante os olhos. Tem essa coisa estranha pegando fogo aqui que eu não sei identificar exatamente o que é, mas ela te ataca de tempos em tempos. Mas é basicamente só isso, chefe. A próxima fase é a última fase e assim como o Contra 7 é no inferno. O cenário é semelhante ao jogo anterior, mas toda a fase é diferente. É visualmente parecido com o jogo anterior, mas nada aqui é copiado de lá. E eu lembro que a música da última fase do Super Contra 7 era muito mais legal do que essa aqui. Essa música, se eu lembro bem, é a mesma música da primeira fase, só que com mais alguma coisinha por cima. E eu achei isso bem tosco, até porque a música não combina nada com o ambiente da fase e tal. Ela não é legal mesmo, a música é chata. A música do Super Contra 7 tinha problemas que qualquer músico pode notar, mas ela tinha umas partes legais, uns solos legais. Essa aqui é simplesmente ruim, ruim mesmo. Aliás, essa é uma parte do jogo que é bem inferior ao jogo anterior. As músicas do Super Contra 7, por mais bizarras que elas sejam, todas elas são bem características do jogo. E algumas delas têm partes legaisinhas e tal. No meio daquela bagunça toda de baixo zoado e bateria zoada, tem partes legaisinhas naquelas músicas. Nas músicas desse jogo, boa parte delas é bem descartável mesmo. É bem genérico mesmo. Isso se dá porque não foi o mesmo cara que fez as músicas. Se eu lembro bem, era o Mukai que fez as músicas do jogo anterior. Só tem uma semelhança bem grande com os erros e a forma que elas são feitas e o sound chip dessa empresa. Em comparação à fase final do jogo anterior, essa fase tem vários probleminhas. Um deles é que na fase do jogo anterior tinha umas estátuas de gárgula, umas cabeças de demônio, umas coisas estranhas nas paredes, que jogavam uns pingos de lava, eu acho, que te matavam. Nesse jogo não tem nada de pendurar nas paredes, mas fica caindo os pingos do mesmo jeito, só que fica caindo em lugares que tu não sabe de onde é que é, sabe? É muito fácil tu morrer pra algum desses pingos, porque eles não tem um lugar certo assim, tipo, não tem uma paradinha na parede pra mostrar de onde é que vem eles. Outra coisa que me incomodou um pouquinho nessa fase foram os mosquitos da dengue. Eu não sabia que tinha isso no inferno, mas aparentemente é de lá que eles saíram. Eles te atacam de um jeito muito estranho e, meu Deus, essas escolhas desses inimigos desse jogo são muito what the fuck, pelo amor de Deus. É um mosquito, mano, é uma mariposa, eu não sei o que é aquilo, mas tem umas asinhas, parece um mosquito gigante, mano. Essa fase tem dois chefes. O primeiro chefe dessa fase é a caveira do Pigeons de novo, só que dessa vez ela fica jogando um monte de mosquito da dengue e ela é roxa por algum motivo. Por algum motivo, quando tu atinge esse chefe, o cenário fica todo cinza e começa a bugar os cantos do cenário, é muito estranho. E esse chefe é bem fácil, é só atirar pra baixo, pulando e... basicamente só isso. Quando tu termina de matar ele, tu tem que pegar a carona com essa tartaruga gigante. Vamos recapitular. No inferno desse jogo temos mosquitos da dengue, tartarugas gigantes e seu chefe final. O chefe final... eu não sei nem como é que eu vou poder explicar isso, mas vamos seguir em frente. Essa parte da tartaruga é bem chata, porque tu precisa pular nela e ficar pulando nas correntinhas. Porque ela não te espera. Esse bicho filho da mãe, ele começa a acelerar sozinho e te deixa pra trás e te joga na lava. Eu tenho muita raiva dessa tartaruga, pelo amor de Deus. Olha as situações que esse bicho me enfiou. Passando da parte da tartaruga, tem esse buraco aqui onde tu tem que pular pra chegar no chefe final do game. Mas... eu não sei nem como é que eu posso explicar o chefe final desse game. Eu realmente não sei. É um esqueleto gigante azul com uma chavasca em formato de boca que te joga cobras. É exatamente isso. E a música é terrível.
É a pior música do jogo inteiro. E mais engraçado é que quando tu termina de matar ele, ele dá uma piscadinha pra ti. Tipo, eu vou voltar, eu tô avisando. O final do game é bem simples, mas considerando que o jogo anterior nem final tinha, era só os créditos do game, é até que bem aceitável. Mais engraçado é que tem um cara aqui que foi contratado pra fazer o plot do jogo, mas não tem história no game inteiro, então, sei lá. Qual é o plot do game? Ah, um dia eu estava em cima de um caminhão, aí eu derrotei um cara em cima de um tanque gigante, e depois uma pomba me atacou. E depois eu encontrei um exército de Pac-Mans voadores. Enfim, vocês me entenderam, não tem plot nessa porcaria de jogo. Bem, o jogo acabou, então eu tenho que dar opinião pra vocês, opinião final sobre o game. Bem, o que eu posso dizer? Levando em conta que ele é um jogo piratão, levando em conta que as músicas não foram um ponto forte do game, realmente foi bem pior que o jogo anterior. A jogabilidade em geral e os gráficos e tudo é melhor do que o Super Contra 7. Tudo melhor que o jogo anterior. É um jogo divertido? É um jogo divertido. Principalmente se tu for um grande fã da série Contra e gostar de dar algumas risadas com as bizarrices que esse jogo oferece. Boa parte da diversão que eu tive com esse game foi rindo das bizarrices que os chineses colocaram nesse game. Eu realmente não sabia o que esperar e essa é a parte mais legal de jogar esses jogos obscuros. Mas enfim, antes de me despedir de vocês, eu preciso agradecer, sabe por quê? Por um pequeno grande motivo. Quando eu comecei a gravar esse vídeo e editar esse vídeo, eu tava com 594 subs. E agora, bem, subiu um pouquinho. E eu tô bem feliz com isso. Então eu vou colocar a plaquinha aqui atrás, como eu faço desde esse vídeo. Enfim, muito obrigado porque realmente gosta das paradas que eu faço. E é mais ou menos isso. Vou indo lá, mas eu volto. E vou tentar não demorar tanto dessa vez. Se você gosta desse tipo de vídeo, me deixe saber lá nos comentários. Eu leio e respondo tudo, exceto comentários bestas. Agora, se tu veio aqui querendo um documentário sobre um jogo pirata chinês e veio com a única intenção de me corrigir, parabéns, você provavelmente tem mais tempo que eu. Agora usa ele pra alguma coisa útil, pelo amor de Deus. Meus vídeos são tão imperfeitos quanto eu e eu tô bem feliz com eles assim. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.